E aí, como é que será que a gente começa isso? Você vai acreditar se eu dizer que já dei 8 aulas seguidas antes de ti? Sério? Sim, 8 horas seguidas de aula. Eu tô maluco já. Nossa, como é que você aguenta? Não aguento. Já viu One Piece? Já. Quer dizer, não Sabe todo. quando o Luffy ele vai fazer o Gear Second lá? Uhum. Ele tem que dar um pouco de vida dele pra poder ficar mais forte? É a mesma coisa eu. Eu dou um pouco de vida minha, eu sei que eu vou morrer mais cedo pra poder, sei lá, trabalhar mais agora. O bagulho é doido.
17? Acho que 17? Passou bem perto. Qual que foi a tua ideia? eu peguei o que ele tinha falado, né, que é 5 de distância. E aí eu fui contando, mais ou menos. Contando. Tipo... não sei explicar muito bem o que eu fiz. Bem, era pra contar mesmo. Acho que era o jeito mais simples, né? Só que tu errou por um. Acho que tu esqueceu de contar um. É 18? Não, é 16 a resposta. Ah, Deixa eu pegar a próxima aqui. Mas foi bem, foi bem. Legal, tu seguiu a lógica do problema mesmo. Poxa, se a gente tivesse tido aula antes, cara, meu, eu tinha certeza que você ia voar nessa prova. Você evoluiu muito rápido. Uma pena, né? As pessoas querem fazer. Brasileiro é uma coisa de louco, né? Quer fazer tudo assim em cima da hora. pois é, Ferra. Se tivesse uma aulinha por semana, né? Teria dá. tempo de mastigar tudo. Meu, ia ser muito melhor. Podia ser mais barato a aula também, mas não, quer tudo em cima da hora, sempre. Meu tio devia ter marcado essa prova para depois. Minha amiga teve um mês para estudar, eu tive uma semana. É. As pessoas elas não têm muita noção assim. Brasileiro, cara, é uma desgraça. Porque, por exemplo, é aquilo que eu te falei de academia lá, né? Ninguém acha que indo uma semana na academia vai ficar monstrão. É, Ninguém acha que se treinar futebol por uma semana vai virar o Neymar. Mas em escola eles acham que se tu estudar tudo em uma semana a pessoa fica um gênio. Não faz sentido. pois é. Não aprende o que não aprendeu em um ano, às vezes mais. Não tem como, cara. Aí se eu não conseguir, depois vão ficar falando, ai, mas você não estudou, tipo, tô matando pra tentar. Não. Eu já falei pra eles já que não faz sentido isso. Eles falam, mas vamos ver o que dá e tal. Já falei, já. Não tem nada a ver com tu não saber ou não saber. Né? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que não tem tempo, simplesmente. Pois Não tem tempo é. pra pessoa assimilar tanta coisa. Eu, cara, eu que sou pós-doutor, se me pegarem pra. Se me derem 4 dias que nem deram pra ti, pra aprender uma coisa pra uma prova nova, eu não vou aprender. Não adianta. Imagina quem É. não tem prática de estudo. Eu que tenho rotina, não vou aprender, imagina tu. Mas isso não é desculpa. Vamos lá É. fazer o que dá pra fazer. É tipo aquela outra. Tipo aquela outra. Eu não lembro como é que a gente fez a outra. Ah, bem, é que lá naquele caso, tu tinha o gráfico, lembra? Uhum. Aqui tu não tem. Mas, eu vou te dizer como é que é
O gráfico é uma reta. Na verdade, são três retas aqui, né? Então, vai ter uma reta assim, outra, outra assim e outra assim, por exemplo. Então perceba que em momentos diferentes uma vai ficando mais alta que a outra, né? Uhum, Por exemplo, a verde começa mais baixa ali que todo mundo, depois vai ficar mais alta. E assim vai mudando, né? Então, o que tu está procurando é isso. Mas, para obter isso, é meio que necessário que você encontre a equação da reta. E daí surge a pergunta: você sabe fazer a equação de uma reta? ixi, acho que não. Então deixa para lá. Vamos fazer uma coisa um pouquinho mais simples, então. De novo, né? Outra matéria que tu tem que fugir quando aparecer na prova, porque se tu não sabe, não adianta, né? Tipo, tem toda Uhum, uma técnica aqui para encontrar as retas, né? Daí depois que tu encontra, tu vê, ó, a verde fica maior depois de tal valor. E assim vai, né? uhum. Se tu não sabe obter a reta, fazer o quê, né? Então vamos pra próxima. Eu não entendo, essa prova que tu vai fazer é para entrar no ensino médio ou é para entrar no nono ano? Pra entrar no nono. Não tem matéria só de nono aqui. Desculpa, não tem matéria só até o oitavo aqui. Tem matéria de nono também. Porque ninguém É. vê a equação de segundo grau no oitavo ano. Eu tenho um livro de oitavo ano aqui que não tem equação de segundo grau. A gente tinha entrado um pouco, mas sabe aqueles exemplos meio bobos, que não é a Uhum. conta em si? Bem É, foi bobo, só aham. o que a gente viu. Saquei. Aí, mas assim, a conta mesmo, não. O que que é esse PM? PM? É verdade, tem um PM ali, né? O que será que é? O que é esse PM? Profundidade P. Ah, sim, sim, sim. O PM é o tamanho, é a altura da caixa, tá bom? É o Ah, P, tá. na verdade, é a altura da caixa. O M é que é em metros.
7? Sete. Monstra, isso mesmo, sete. Não vou nem perguntar como tu fez, só vou acreditar. Parabéns. Fiz umas contas muito estranhas aqui. Chegando no sete tá bom, né? É. É o que realmente importa. Deixar eu pôr aqui pra você. Nossa, que conta. Meu Deus. Tu tens que construir as equaçõezinhas, né? Uhum. Por exemplo, a primeira equaçãozinha aqui, né? Tu tem um número, né? E tu tem que esse número é igual a um outro número mais 10. Né? Para pra pensar. A diferença entre dois números inteiros positivos é 10. Então, né? A diferença. A menos B igual a 10. Então pode passar o B para outro lado, fica A igual a B mais 10. Essa frase já te dá essa primeira equação já. A igual a B mais 10. Agora, o resto do texto, no resto do texto vai ter outra equação, que é um pouquinho mais complexa. Mas também é a mesma lógica de tu ir lendo e escrevendo em matematiquês.
37? Nossa, bem, Errei. errou. Mas para ter chegado nessa resposta, se não foi um chute aleatório, você teve que ter criado a segunda equação. Eu criei a primeira, né? A igual a B mais 10. Ou A menos B igual a 10. Você escreve do jeito que você quiser. Você conseguiu criar a segunda equação? É que, tipo, eu tinha pegado o X e aí eu tinha multiplicado pelo 10. Mas, ai, não, tá tudo errado. Tá certo. Bem, a gente tem que ir pelo que está no texto, né? Ao multiplicar um pelo outro, ou seja, ao multiplicar A vezes B, né, esses dois números que a gente está pensando aqui, A vezes B, o estudante cometeu um erro tendo diminuído em 4 o algarismo das dezenas do produto. Ou seja, 4 no algarismo das dezenas é 40, né? Porque 4 dezenas é 40, certo? Sim. Então é A vezes B menos 40. Para conferir seus cálculos, dividiu o resultado obtido pelo menor número dos fatores, obtendo 39 como consciente e 22 como o resto. É, essa parte aí foi complicado. O cara escreveu aí para ferrar mesmo. Mas eu vou te dizer. Bem, deixa pra lá. Tu ter tentado já tá bom já. Isso aqui é um pouco mais simples, tá? Chegou perto da resposta também, deve ter feito alguma conta bem legal aí. Deixa eu pôr a próxima. Tá doido. Escreveu ali todo torto também. Mas eu tô gostando, você tá com uma iniciativa gigante. Nossa.
12? 12? Não, né? Qual foi a tua ideia? Fala aí. Eu tinha pegado o 4 de 4 camisas coloridas e aí o X brancas. Daí eu só, tipo, juntei, deu 4x e eu dividi por 50. Só que aí deu 12,5, né? Bem, a ideia que tu tinha que ter aqui é o seguinte, né? Tinha que construir uma equação de novo, né? Veja que muito disso passa por construir a equação. Então, ó, vamos definir o seguinte, né? Tá falando do preço. O preço de qualquer camisa colorida é o dobro do preço de qualquer camisa branca. Então, se B é o preço das camisas brancas, 2B é o preço das camisas coloridas, certo? Sim. Pronto. Então, depois ele está falando o seguinte ali. Que o Linneu foi a essa loja e comprou 4 camisas coloridas. É isso, e algumas brancas, tá. 4 camisas coloridas. E algumas brancas. Bem, então se branca, a gente falou que é a quantidade B, né? Eu chamei de B, preço da camisa branca, e 2B o das coloridas. Então, se ele comprou 4 camisas coloridas, ele comprou 4 vezes 2B. Certo? 4 vezes 2B, porque foram 4 brancas. Desculpa, 4 coloridas. Então, como colorida é 2B, o preço da colorida é 2B, 4 vezes 2B. Mas ele também comprou algumas brancas. Quando a gente não sabe alguma coisa na matemática, a gente costuma chamar de X, certo? Uhum. Então, a gente pode dizer que é X vezes B. O quanto ele gastou com as brancas. E daí o que, que aconteceu? Veja, isso aí tudo é uma equação que tu tinha que estar anotando, beleza? Uhum. Quando ele comprou, né, o preço estava 50% maior. Ou seja, o preço que ele esperava pagar foi apareceu, na verdade, 50% maior do que ele tinha, né? Daí complica, né? Porque daí tu vai ter a equaçãozinha ali, certo? Vai ser igual ao que a gente acabou de escrever, só que mais 50%. Então, resumindo, né? Vamos escrever tudo que eu falei aqui. A gente definiu que o preço de qualquer camisa colorida, ou seja, o preço de qualquer camisa colorida é o dobro do preço de qualquer camisa branca. Então, o colorido é igual a 2 vezes o preço do branco. Isso aqui estamos falando de preço. O preço do colorido é igual a 2 vezes o preço do branco. O Linneu foi à loja e comprou 4 camisas coloridas. Então, ele comprou 4C. E algumas brancas. Então, ele comprou X brancas. 4 coloridas e X brancas. Ok? Tá. Esse é o preço. Então, 4 vezes o preço da colorida mais X vezes o preço do branco vai ser o que ele vai pagar. Só que quando ele chegou lá, ele percebeu que o preço era 50% maior. Então, na verdade, ele pagou 1,5, ou seja, 50% a mais. Esse 0,5 aqui, 1,5, significa que tu está aumentando em 50% o valor. Porque se tu multiplica uma coisa por 1, ela não fica com o mesmo valor dela? Por exemplo, tua idade vezes 1 é a tua idade? É. Quanto que é a metade da tua idade? 7 anos, né? Uhum. Agora pega a calculadora então e faz 14 vezes 1,5 para ver o que acontece. Se a calculadora abrisse. Ô louco, mas teu computador então é da época das cavernas, porque nela tem o Windows, no teu iPhone também deve ter.
14 vezes? 1,5. Um 1,5, né? É. Dá 21. Que é 14 mais 7, né? É. Ou seja, tua idade mais metade da tua idade. Foi o que aconteceu aqui pro cara. O que ele pagou era o que ele tinha que pagar, na verdade, era o que ele achava que ele ia pagar, mais metade. Então, o que ele achava que ia pagar tá aqui, vezes 1,5 para somar a metade, que nem eu fiz agora com a tua idade. Beleza? Tá. Então, como ele quer saber a quantidade de camisas brancas, onde tiver C aqui nessa segunda equação, tu tens que substituir por 2B. Daí tu resolve o sisteminha, isolando o B. O problema é que nesse sisteminha tu ainda vai ter o X, né? Mas o caminho era esse, tá bom? Tá. Então depois tu tenta terminar. Agora vamos fazer uma de fração aí. Ou pelo menos que a resposta é uma fração. Tem porcentagem de novo. Porcentagem você não pode ter medo. Quando aparecer 8%, por exemplo, é a mesma coisa que 8 por 100. 8 sobre 100, sacou? Uhum. Então, porcentagem é fração. Simplesmente isso. Porcentagem é fração e acabou. Tá, começa aí. E aí, de boa? Mais ou menos. Mas eu vou estudar mais fração depois. Tá bom, ó, vamos pensar aqui, ó, né? Vamos pensar no que ele tá falando ali, ó. Parte da fazenda que está em B ocupa 1% da área desse município. Tá, ele tá falando de várias coisas, né? Que A é um município, B é outro município. Parte da fazenda que está em A ocupa 8% da área desse município. A parte da fazenda que está em A ocupa 8% da área deste município. Então a fazenda é, vamos chamar de fazenda de F, tá? Então a fazenda, já que ela ocupa 8% do município A, então tu pode dizer assim, que a fazenda é igual a 8% vezes A, e também ocupa ali, parte da fazenda que está em B ocupa 1% da área desse município. Mais, então, 1% de B. Então a fazenda é igual a 8% de A mais 1% de B. Agora, em vez de tu escrever 8% mesmo, 8 e o símbolozinho por cento, tu coloca 8 dividido por 100, 8 centésimos, 8 sobre 100. Então, 8 sobre 100 vezes A, mais 1 sobre 100 vezes B. Entendeu? F igual 8 sobre 100 vezes A, mais 1 sobre 100 vezes B.
tem uma outra informação que foi dada aí que relaciona os dois municípios, né? O que está escrito ali sobre os dois municípios? Sabendo-se que... 10 vezes a área do município A. Isso, exatamente. Tu pode dizer que B é igual a 10 vezes o A. Então tu tem duas equações agora. Então, novamente, né? Tu pode resolver esse probleminha. Substituindo uma na outra, né? Então, por exemplo, na primeira que eu falei para você, aquela que tem as fraçõezinhas, no lugar do B, você pode colocar 10 vezes A. Né? Reescreve, só que no lugar do B você coloca 10 vezes A. Daí tu vai ter uma equação só com F e com A, né? Essa eu vou terminar para você aqui, ela é bem interessante, tá? Então, se tu escreveu tudo que eu falei, tu vai ficar com F igual a 8% de A, né? Mais 1% vezes 10 vezes A, não é mesmo? Uhum. Bem, como vai ficar 10% de A, vai ficar então 10% de A aqui, né? Porque 10 vezes 1 é 10. Mais 8% de A, então vai ficar 18% de A. Assim que se soma uma fração, né? Então a fazenda é 18% de A. Né? Dá para dizer que a área da fazenda é 18% da área da cidade A. Como o problema está pedindo a razão entre a área da parte da fazenda que está em A e a área total da fazenda, bem, a gente sabe que a área da fazenda que está em A é 8%. Está escrito lá no enunciado que a área da fazenda que está em A é 8% de A. Vezes a área da fazenda, que a gente acabou de encontrar que é 18%. Então dá para dizer assim, de forma bem grosseira, né? Que é 8% dividido por 18%. Os A se cortam. Até dá para cortar até os porcentagens, né? Dane-se os porcentagens. Vai ficar 8 dividido por 18, que dá para simplificar. Fica 4 por 9, né? Se dividir por 2 em cima e embaixo. Ah, Olha só que coisa legal, né? Às vezes as não é contas tão são difíceis. difícil quanto parece. Não mesmo. Que bom que você percebeu. Então tá bom, Bruna. Boa sorte na sua provinha, tá? Obrigada. E você merece aí, você se esforçou pra caramba. Tenho certeza que você vai surpreender. Certeza mesmo. Mesmo. Tchau, tchau. Valeu!